Muito bem. Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela para o alto. Isso é um? Abre sua Bíblia aí em Gênesis. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Nós seguiremos hoje com a nossa série de sermões intitulada Encontros com Deus. A proposta dessa série é percebermos isso por meio da Escritura, que ninguém que encontra Deus permanece o mesmo. Toda vez vemos isso na Escritura e somos capazes de comprovar isso na nossa vivência. Toda vez que alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, nunca sai do mesmo jeito. Em Gênesis, no livro como um todo, Deus não apenas tem a intenção de informar a criação, trazer informações para a nossa mente, mas Deus também transforma o nosso coração por meio da sua verdade revelada. Ele revela a sua santidade, ele confronta nosso coração e nos envia ao mundo com um propósito. Não nos salva e nos deixa à toa, largado, vagando, peso morto pelo mundo, não. Diante disso eu pergunto a você, você está disposto a ter um encontro verdadeiro com Deus? Ou você está disposto a buscar a Deus verdadeiramente todos os dias da sua vida? Tendo em mente que esse é um processo de esvaziamento. É um processo que nós não gostamos muito. Porque quando Deus fala com a gente, quando de fato nos encontramos com Deus, sempre algo em nós morre. Na verdade, quando alguns incômodos nossos se manifestam tão latentemente, só revelam que há algo em nós vivo demais, que precisa morrer. Precisa deixar de ser, para que Cristo seja tudo em todos, e seja isso em nós também. Você abriu sua Bíblia? Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Hoje é o terceiro sermão dessa série e nós iremos falar sobre o encontro com Caim e Abel. A partir do verso 1, o texto diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão, um filho homem, com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Então, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Verso 10. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo.
Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, quero agradecer ao Senhor pela Tua presença. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que de fato essa seja uma noite de encontro contigo. Deus, mais do que sentimentos, mais do que sensações, nós queremos a Tua presença real em nossas vidas. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você já recebeu um presente que claramente foi comprado sem pensar em você? Aí você tem que dar aquele sorriso amarelo e dizer assim, não precisava. E aí, nesse caso, não precisava mesmo, eu não gosto disso. Não sei se você já viveu uma situação assim. Eu não, eu nunca ganhei de nenhum irmão da igreja um presente que eu não gostei. Alguns eu gostei mais, obviamente. Mas, graças a Deus, aqui eu não ganhei nenhum que eu não gostei. Mas já teve situações, sim, que parece que é aquele presente de repasse, sabe? Que a pessoa ganhou o presente, ela não gostou, e daí o que ela faz? Ela só passa para o outro. Ela não gostou e ela cria na cabeça dela a expectativa de que a outra pessoa vai gostar. Mas às vezes é uma coisa muito específica, que se não for do gosto da pessoa, não vai ter jeito, não vai agradar. Alguém chega, entrega um presente assim para você, mas você percebe de cara, não houve atenção, não houve cuidado, não houve uma intenção real. O que houve foi um escape. Como é que eu vou chegar lá sem um presente? E aí leva, cata, qualquer coisa. O objeto em si pode até ser bom, mas o presente não carrega o coração daquele que deu o presente. E quem realmente liga para presente sabe que presente é muito melhor quando vai com o coração. E não só o preço, mas vai com um significado. Representa uma história, algo que liga aquele que recebe e aquele que entrega. Esse é um presente bom. Esse é um presente que a gente recebe e se alegra, enche o coração de alegria e às vezes até chora e chora quando ganha o presente. Agora pense no contrário, pense na situação boa. Às vezes alguém entrega para a gente uma coisa simples. Às vezes não vem nem num pacote de presente. Mas você percebe. Houve tempo investido, houve carinho, houve intenção, houve amor. Foi algo que foi entregue pensando em você. Ah, como é bom receber presente assim. Quem faz aniversário nesse mês aí, levanta a mão, em março. Olha aí, ó, tem uns quantos aí pra gente exercitar isso, ó. Não, quem ainda faz, quem já fez, passado. Quem ainda faz? Ó, o Cristiano, a irmã ali, a irmãzinha, a Júlia, olha aí, ó, o Sandri, a Neiva, tem uns quantos aí, ó, vamos ver os presentes que vocês vão receber. Vai ficar difícil disfarçar agora, né, depois de... O valor, de fato, não está no objeto. O preço pode ser alto, mas o valor não está no objeto. Está no coração que honra a relação. É como, por exemplo, um marido chega em casa com um jogo de quadros para botar na parede. Ele pagou caro isso. Só que tem um detalhe. A esposa simplesmente detesta quadro.
Ele pagou caro. Ele fez na melhor das intenções. Mas nesse caso o presente foi para ele e não para ela. É importante quando entregamos algo, pensarmos na pessoalidade daquele que recebe aquilo que estamos entregando. Portanto, o valor nunca está no objeto, está no coração que honra a relação vivida. O primeiro registro de culto na narrativa bíblica acontece em Gênesis 4. O texto que lemos. 2 irmãos, 2 altares, 2 presentes, 2 ofertas. Mas a reação de Deus diante da oferta recebida, ou melhor, oferecida, é distinta. Não porque uma oferta era mais cara, mais bonita, mas porque um coração era diferente do outro. Isso nos revela algo que atravessa toda a Bíblia. Deus não recebe apenas ofertas. Deus recebe pessoas. Não importa o preço. O que conta de fato é o valor daquilo que estamos entregando. Se nós conseguimos perceber o coração de alguém quando recebemos um presente, quanto mais Deus, o onisciente, não seria capaz de sondar e perceber o que está por trás daquilo que entregamos a Ele. Eu quero pensar com você nesse texto em 4 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos pensar aqui sobre o culto a Deus. O culto que é oferecido a Deus por esses 2 homens, por Caim e Abel, esses 2 irmãos. Atente para o movimento do texto, por favor, porque é uma narrativa, há uma crescente aqui. E Deus se revela através desse encontro que ele tem com Caim e Abel. Então, do verso 1 até o verso 5, se você está anotando e quiser deixar anotadinho aí, bem esclarecido, que aqui está o primeiro ponto do sermão. Obviamente o texto é bem mais rico do que isso, mas vamos pensar dentro disso hoje. Do verso 1 ao verso 5, o culto a Deus. Os 2 foram oferecer algo a Deus. Eles não foram levantar altares para si mesmos. É um culto a Deus. O verso 1 diz: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Você percebe como nós vamos com pressa para o texto? Adão teve relações com Eva, que era o quê? A sua mulher. Não era mulher dos outros e muito menos não era alguém que não era mulher dele. A relação íntima foi dada para ser vivenciada dentro do casamento. Dentro do casamento. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha só como ela enche a boca, ela se enche de alegria para dizer isso. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor, um filho homem com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. O verso 3 diz que, num certo tempo, ao fim de um certo tempo, de uma época, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Abel, ele trouxe aqui a melhor parte para Deus. Ele carneou o boi dele lá e ele não deu a parte mais dura. Ele não separou uma parte, a pior parte para a doação. Não, ele pegou a picanha, a parte macia. E isso ele entrega ao Senhor, ele entrega o melhor para o Senhor. O texto diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas rejeitou Caim e rejeitou também a sua oferta. O texto começa falando sobre a vida acontecendo dentro da narrativa bíblica. A vida acontecendo fora do Éden. Nós vimos no sermão passado, no encontro de Deus com Adão e Eva, que por conta do pecado eles foram expulsos do jardim. Mas existe vida fora do Éden.
existe a bênção do Senhor aqui ainda sobre a sua criação, sobre o ser humano, mesmo fora do Éden. O significado do nome Caim traz essa ideia de adquirir. É por isso que Eva diz, ela dá o nome e diz também o significado, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Ela reconhece que Deus a abençoou para que ela pudesse ter esse filho. Perceba, após a queda, após a saída do jardim, do Éden, ainda existe esperança, pois Deus continua presente e ativo na criação. O pecado, ele manchou, o pecado corrompeu o ser humano, a criação, nós falamos sobre isso no sermão passado. O pecado afeta e desorganiza todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa relação com a própria criação. Mas existe vida. Deus ainda continua com a sua mão graciosa, Deus ainda permanece presente e ativo na sua criação. Mas é inegável que pela narrativa parece que Eva tem um filho preferido. Talvez Eva pensasse que Caim era aquele filho que seria o descendente prometido em Gênesis 3,15. Você se lembra? Quando Deus vai ali dar então a consequência do pecado que Adão e Eva cometeram e entrega a maldição para a serpente, ele fala que um dia viria um descendente de mulher que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria e derrotaria por fim Satanás. Talvez Eva acreditasse que Caim seria o descendente prometido. Não sei, o texto não diz isso, é apenas uma especulação. O texto não está preocupado em nos informar isso, mas há uma clara diferença na narrativa ao mencionar os dois filhos. Enquanto nasce Caim e diz, com a ajuda do Senhor eu tive um filho, e o outro é irmão dele. Quer dizer, não tem muito a ver esse outro filho aqui. A narrativa segue e mostra que os dois seguem caminhos diferentes. Abel se torna pastor e Caim se torna agricultor. Precisamos ter em mente aqui que o problema não está na profissão deles. Falamos sobre isso no culto, no sermão passado. O problema não está na profissão. Todo trabalho terá suas dificuldades. Essa é uma das consequências do pecado, é uma das consequências da queda. Todo pecado vai tirar suor do nosso rosto, todo pecado vai nos desgastar, seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, todo trabalho vai judiar da gente. Porque é assim que é a vida debaixo do sol depois do pecado. Mas isso não é tudo. Esse não é o fim. Deus continua presente e ativo no mundo, continua presente e ativo na sua criação. Não há nenhum indício de que o fato de que Abel se tornou pastor, e não é pastor de igreja, é pastor de ovelha, que não era lá grande coisa. Nada na Escritura nos mostra que ele fazer isso era melhor do que Caim, que se tornou agricultor. Não existe diferença na qualidade, na excelência dessas duas profissões. O que o texto nos mostra é que simplesmente após o final de um tempo, com o passar do tempo, os dois trazem ofertas a Deus. A Bíblia não preenche essas lacunas, mas muito provavelmente ensinados pelo próprio Adão, pelos seus próprios pais, de que havia um Deus verdadeiro, havia um Deus que mandou embora do jardim, sim, mas que prometeu que um dia traria o ser humano de volta. Então, muito provavelmente, esse ensino sobre a relação com Deus vem dos seus pais. A expressão que nós vemos aqui, quando Caim traz do fruto da terra e Abel traz das primícias do seu rebanho e da gordura, a expressão usada para Abel indica o melhor do rebanho, a parte mais valiosa. Ele pegou o que tinha de melhor. Ele não foi separar um presente e pensar assim, vou dar esse aqui que não me custa nada. Vou dar esse sabonete aqui que nem cheiro mais tem. Eu acho que até ele limpa. Mas cheiro não tem mais. Caim trouxe algo, enquanto Abel
trouxe o melhor. E existe uma diferença abismal entre as duas ofertas. Não está parecido. Ainda que os dois entregaram a oferta no mesmo momento, ou pelo menos próximos, existe uma diferença enorme entre o que um entregou e entre aquilo que o outro entregou. O texto nos diz algo importante. O culto aqui é a Deus. E o texto nos mostra algo importante. Diz: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro, Deus aceita Abel. Depois aceita a oferta. A ordem disso importa. É essencial, inclusive. Porque Deus não espera para aceitar o ser humano por meio da sua oferta. Por meio daquilo que ele entrega, como se pudesse comprar ou barganhar com Deus. Porque às vezes a gente acha que a vida religiosa é assim. Às vezes a gente vem para o culto. Eu vi esses dias um pastor falando sobre isso e me provocou muito no meu coração. Às vezes a gente vem para o culto e a gente acha que o nosso objetivo aqui é converter a Deus. A gente chega aqui, aí a gente ora, a gente canta, a gente grita, a gente berra, a gente chora, a gente faz de tudo, para que no final Deus se converta e atenda as nossas orações. Que Deus finalmente venha para o culto. Quando a gente faz uma coisa bem feita, quando a gente pega e faz tudo certinho, nada foge do script, vou nem falar o nome, né? Vai que é pessoal. Mas quando a criança que vai ser consagrada aqui, né? Se ela não chorar, daí Deus vem. Será que é isso? Será que Deus primeiro está olhando para aquilo que a gente está oferecendo antes de olhar para o nosso próprio coração? O texto nos traz esse detalhe importante. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. A ordem importa. A matemática tem uma lei, né? Que a ordem dos produtos não altera o... É esse daí que você sabe, né? Se eu trocar, eu botar 2 mais 3 ou 3 mais 2, vai dar 5 igual. A ordem não importa. Mas aqui nesse caso, importa. E importa muito. Mas Deus, eu estou fazendo tudo certo. Com o coração errado. Ah, grande coisa. Importa. O culto que é aceitável a Deus começa no coração, não no altar. Não é o que eu coloquei lá, não é o que Caim colocou, não é o que Abel colocou. O que eles colocaram é resultado do coração deles. É resultado da postura interna deles diante de Deus. O texto diz que Caim ficou irritado e fechou a cara. Tipo uns pseudo-crente aí. Não nós, né? Nós não fizemos isso. Os outros. Que quando é contrariado por Deus, Deus diz, não, cruza os braços, espicha o beiço. Eu diz, Deus, mas eu fiz tão direitinho. Tá, mas você fez pensando em ti. O culto é para quem? A oferta é para quem? O presente é para quem? Porque às vezes é assim, né? A gente vai para uma festa de aniversário, a gente leva o presente pensando, como que eu vou ir para esse lugar sem levar o presente? Que vergonha para mim chegar lá sem presente. Todo mundo levou, como é que eu não vou levar? É vergonhoso. Às vezes a gente não vai pensando assim, não, eu vou levar esse presente aqui. E até nem importa se eu esqueci de assinar. Se não vão depois descobrir que é o meu presente. Não importa. A minha preocupação é que conseguir entregar para outra pessoa aquilo que agradou o coração dela. Mas o texto diz que Caim ficou irritado com a resposta de Deus. Ele fechou a cara diante daquilo da resposta que ele recebeu de Deus. Isso revela algo. Muitas vezes nós fazemos isso também.
Nós não confiamos que Deus sabe o que é melhor. Nós não confiamos que Deus sabe que é melhor ser adorado do jeito dele. E aí a gente começa a inventar formas meia boca de adorar a Deus. A gente começa a inventar um tipo de culto que está tudo bem entregar pouco. Está tudo bem entregar mais ou menos. Está tudo bem ser cristão numa escala 6:1. Está tudo bem. Está tudo bem ser só às vezes. Mas não é isso que um encontro verdadeiro com Deus produz em nossos corações. A atitude de Caim só revela que ele não confiava que Deus sabia das coisas. Porque Deus está dizendo, não é bom, e Caim fica brabo, fecha a cara, ato burro, como dizia minha tia, e sai. Deus, não é bom isso que tu está dizendo. Eu sei o que é melhor. É importante entendermos a Escritura como um todo, especialmente agora que estamos vendo aqui o livro de Gênesis, o início do livro de Gênesis. Você lembra que na criação, quando Deus cria todas as coisas, Deus diz, ficou bom. E no 6º dia ele diz que ficou muito bom. Só que quando nós avançamos um pouco mais em Gênesis capítulo 3, nós vemos Eva dizendo que o fruto é bom. O padrão de referência, o padrão daquilo que é bom já não vem mais de Deus. Agora começa a partir do ser humano, e aí que estragou tudo. E nós vemos isso se repetindo no caráter de Caim, diante de Deus, diante da face de Deus, no meio de um culto. Deus, não gostei do que o Senhor falou. Deus, não gostei do que o Senhor disse. Olha a audácia. Ele fecha a cara, ele fica emburrado. A verdade, irmãos, é que quem não confia em Deus sempre terá dificuldade em dar a Deus o que ele pediu, dentro do padrão que ele próprio estabeleceu. Dentro do padrão que Deus estabeleceu. Eu não confio que dar tudo, que me entregar por inteiro, é melhor. Eu ainda acredito que eu preciso me preservar. Mesmo que isso vá contrário diretamente com o ensino de Jesus. Onde ele diz, você quer perder a sua vida? Então salve ela. Preserve ela, vai. Viva para si mesmo. Entregue pouco, entregue menos. Entregue o suficiente para os outros achar que você está cultuando. Agora, você quer achar a vida de verdade? Você quer ganhar a vida de verdade? Perca. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E siga-me. Porque quem perder a sua própria vida por amor ao meu nome, diz Jesus, esse vai achar a vida de verdade. Mas a gente olha para isso e diz, não é bem assim, Jesus. Não é assim na prática. Jesus não sabe o que eu passo. Porque para validar a nossa fé, a gente começa a negar a nossa própria fé. A gente, para validar uma fé que não entrega tudo, a gente começa a negar o Deus que conhece tudo. Porque acha que, não, Deus não me entende, Deus não sabe o que eu estou passando. Não, Deus nos chama para entregarmos tudo e ofertarmos o nosso melhor, e isso não se resume a dinheiro, gente, pelo amor de Deus. O texto está falando sobre uma oferta de coração. Na situação que estamos, na condição financeira que estamos, na condição de saúde que estamos, Deus nos chama a entregar tudo, a adorá-lo, a cultuá-lo com tudo o que somos. Mas aí entra a questão, confiamos em Deus? Porque se não confiarmos em Deus de verdade, não conseguiremos dar a Ele o que Ele pediu, dentro do seu padrão. Uma coisa fica clara aqui. O problema não era apenas religioso. Não era tem que fazer assim, tem que fazer assado. O problema era a interioridade do coração. Era o que estava lá dentro, lá no fundo. É aquilo que motivava Caim. Mas diante de um culto a Deus,
diante de um encontro com Deus, o que podemos esperar? Quando pecadores se reúnem para cultuar a Deus, o que podemos esperar da parte de Deus? O verso 6 e 7 nos diz, e esse é o segundo ponto, o confronto de Deus. O texto diz assim: então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Perceba, antes de Caim pecar, Deus fala com ele. Antes de Caim ceder ao pecado, Deus fala com ele. Antes dele pecar diretamente contra o seu irmão, Deus fala com ele. Assim como fez com Adão. Lembra? Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, Deus chega e pergunta, onde estás? Aqui ele chega e pergunta também para Caim. A questão é, Deus não pergunta para saber. Deus pergunta para expor o coração. Deus chega e pergunta como quem diz, eu sei, viu? Eu sei o que aconteceu. Aonde está teu irmão? Não eu não sei, estava procurando ele e perdi. Os anjos estão tudo louco atrás de Abel. Não, eu sei exatamente onde ele está. Eu sei exatamente o que aconteceu. Mas tu sabe, Caim. Tu sabe, Caim, o que aconteceu? Tu sabe, Caim, a gravidade do que tu fez? Tu entende o teu pecado, Caim? Para mim é surpreendente a forma como Deus puxa esse papo com Caim. Como ele puxa esse assunto. Perceba, não há juízo imediato, mas um chamado gracioso ao arrependimento. Ele não chega dizendo, eu vi, hein? Agora te prepara. Mão na cabeça, vira de costa, perdeu. Não. Na verdade, isso é aquilo que a gente quer muitas vezes. Juízo imediato. Mas Deus chega e pergunta. Deus chama Caim para fazer o que é certo e lutar contra o errado. E o errado aqui não é simplesmente o fato dele ter matado o seu irmão, porque isso já é consequência do coração que Caim tinha. Fazer o certo aqui não era, não matar o irmão. Não. O contrário do erro de assassinar o seu irmão não é não matar o irmão, é amar o irmão. O contrário de entregar qualquer coisa para Deus não é, então não vou entregar nada, já que ele não gosta de qualquer coisa. Não, é entregar tudo. Esse é o ponto. A gente quer fugir daquele extremo que é o errado e quer ficar aqui. Não, aqui mais ou menos eu acho que eu estou aceito. Acho que se botar na balança eu passo na prova oral ali com Deus. Eu acho que eu consigo dar as respostas corretas para Deus. Ele vai ver que eu sou melhor do que a maioria, então eu passo na média. Não, isso não vai acontecer. Deus chama Caim para lutar contra o errado. Ele pergunta, se por acaso tu fizer o que é certo, tu não vai ser aceito? Mas o que é certo? O que é certo é dar oferta? Ele já tinha feito isso. O que é certo é não matar o irmão? Bom, até então ele não tinha matado o irmão. O que era o certo? O que era o errado que Caim estava fazendo? O errado era um coração que queria entregar para Deus dentro dos seus próprios termos. Queria cultuar a Deus dentro dos seus próprios termos. O pecado está à porta, Caim. É isso que Deus diz. O pecado está ali. Jaz à porta. O desejo do pecado será contra ti. Ele não vai te largar. Ele não vai afrouxar. Mas cabe você dominá-lo. Olha a graça de Deus se manifestando nesse momento. Não ceda, não se entregue ao pecado. A ideia usada aqui é de um animal agachado, como um predador esperando a presa da bobeira.
O apóstolo Pedro entendeu isso muito bem. Escreveu isso na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. Na NVT, a nova versão do título é, não fica dando bobeira. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí a gente cai em pecado e pensa, culpa do diabo. Não, não é dele. É sua. Porque não foi sóbrio e vigilante. É isso que o texto está mandando a gente fazer. É fácil colocar a culpa no diabo. E ele tem a sua parcela, obviamente. O papel do diabo, eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, porque para mim sintetiza bem isso. O papel do diabo é o seguinte: toda vez que você quiser navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto, abastecido já. Que aí vamos. Olha aqui, um caminho bem fácil. Se você rejeita esse, ele é insistente, ele vai e oferece outro. E assim vai. Por isso que precisamos sempre, então, estarmos sóbrios e vigilantes. Quando um leão, quando um predador, ele enxerga uma manada, um grupo de animais para devorar, ele não sai correndo que nem louco tentando pegar qualquer um por acidente. Ele fica olhando. E quando ele percebe aquele que está com uma passada diferente, está machucado, está desatento, ele sabe que na hora da bagunça, todo mundo vai correr e aquele ele vai se perder. E ele mira só naquele. Deus confronta Caim. Deus chega para Caim e diz assim, acorda, acorda, o pecado está à porta. O pecado, irmãos, não é apenas um erro moral. Ah, errei, sei que isso é errado. Não. É uma força real que busca dominar o ser humano, que batalha contra a gente, que batalha, a nossa carne batalha, luta contra o nosso espírito. Mas Deus está dizendo a Caim, e diz a nós também hoje, cabe você dominá-lo. É como a luz de alerta no painel do carro. Quando a luz acende, normalmente o carro ainda está funcionando, mas algo está errado. Aí a pessoa vai ignorando o alerta, vai ignorando, o problema cresce. E às vezes o que era simples se torna algo de prejuízo inestimável. Se ignora o alerta, o problema cresce. Muitas vezes Deus também acende luzes na nossa vida. Ele dá alertas na nossa vida. Pela palavra, Ele fala a nossa própria consciência. Deus fala conosco. Ou você acha que quando vem uma vozinha assim lá dentro, diz assim, vai orar, é o diabo? Não. Quando você passa pela Bíblia e pensa assim, sabe, eu acho que eu tinha que ler ela, viu? Você acha que é o diabo? É Deus falando a sua consciência. Quando você pensa assim, eu acho que eu tinha que ir na igreja. Você acha que é o diabo? É Deus falando a sua consciência. Quando você está orando e chega à conclusão de que eu acho que eu preciso ser um crente melhor, você acha que é o diabo? É Deus falando com você. Deus traz alertas sobre a nossa vida. Pela palavra, pela consciência, por um sermão, por um irmão. Ainda ontem estava conversando com um grande irmão, amigo, de outra cidade, e ele me ligou para compartilhar algumas coisas e a gente orar junto. E a nossa conversa entrou por um assunto ali e encerramos orando a Deus pela forma como Deus conduziu aquela conversa. Deus fala através dos nossos irmãos. Deus fala com a gente. Ou você acha que aquele recado que você recebe no WhatsApp, lá que você recebe a arte do culto, escrito lá, junte-se a nós às 19 horas, Monsenhor Volsky, 2023, você pensa assim, olha o diabo me mandando mensagem. É muito mais simples do que parece. Deus traz alertas.
Quanto tempo faz você não vem no culto de oração? Opa, ligou um alerta. Ligou um alerta. Você vai ignorar? Sério mesmo? Ligou um alerta. O confronto de Deus ao pecado é graça. É graça de Deus sendo manifestado sobre a nossa vida. Deus sempre nos confronta antes da queda. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13, nos diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, que um humano não pudesse suportar. Mas Deus é fiel. Você acredita nisso? Não? Que Deus é fiel? Amém? Sim ou não? Amém. E não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, toda tentação que vem a nós, toda vez que o pecado vem querendo nos abocanhar, tentando nos dominar, Deus é fiel. E aquilo veio sobre nós, tendo em mente que temos a Deus sabendo que temos condições de suportar isso. O texto segue dizendo, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então sabe aquela ideia de, não, mas o pecado é muito forte, eu não consigo aguentar. Não, você não consegue aguentar porque você ignorou o alerta, porque você ignorou o livramento. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que você peca, é pura sem vergonhice nossa. Não é porque Deus não nos ajudou. Não é porque Deus não é fiel, porque o texto diz que Deus é fiel. E o texto diz que Ele proverá livramento. Portanto, a culpa é nossa. A culpa é minha. E Deus sempre vem e nos confronta, para que a gente não se entregue ao pecado. O problema é que a gente ignora. A gente se faz de bobo. E aí bota a culpa em Deus, bota a culpa no diabo, bota a culpa na Eva, bota a culpa no Adão. A culpa só não é daquele que fica no espelho. Às vezes a gente lida com o pecado como se ele fosse algo tão pequeno. Ah, mas eu cometi alguma coisa, matei mesmo, viu Deus? Matei. Mas é meu irmão, não é teu. O pecado foi entre eu e ele. Não. Esse é o terceiro ponto do texto. O pecado contra Deus. Todo pecado é contra Deus, em primeiro lugar. Do verso 8 até o verso 12. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Olha a atitude que ele toma. Depois de Deus ter chegado, conversado com ele. Presta atenção no teu coração. Olha esse alerta, presta atenção. O pecado está querendo te dominar. Deus já sabia que essas coisas estavam passando no coração de Caim. Mas mesmo assim, misturei Caim com Abel, olha só. Mas mesmo assim, Caim convida Abel e chama para o campo. Para fazer o quê? O que Caim deveria fazer? Abel, vamos para o campo? Claro, meu irmão. Chega lá no campo. Será que tu pode me ajudar? Deus me rejeitou. A oferta que eu ofereci, Deus rejeitou. E o pior, Ele rejeitou eu. Não foi nem só o que eu entreguei. Ele me rejeitou. Mas Ele disse que te aceitou. Meu irmão, será que tu pode me ajudar a entender o porquê isso? E me ajudar a me tornar alguém que é aceito por Deus? Porque inclusive agora há pouco, antes de convidar para vir para o campo, eu estava conversando com ele, ele me disse, se eu fizesse o certo, eu seria aceito. Me ajuda, meu irmão. Olha que beleza. Mas não. Vamos para o campo. Chegando lá, matou o irmão. Como se o fato de o irmão não existir, o pecado desapareceria. Se Abel está certo e eu estou errado, eu mato Abel, o certo deixa de existir e eu começo agora a ser certo. Mas o problema de Caim não era com Abel. O problema de Caim era com Deus. Porque Deus diz o que é bom. E Deus diz o que é muito bom. Deus é a palavra última e moral. Deus é a palavra última do que é certo e errado.
ele leva o seu irmão e mata. No verso 9 nós vemos então Deus chegando e perguntando, né? Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Não é assim que a gente faz também? Sabe como é que está teu irmão? Não sei, eu tenho meus problemas. Dá licença, eu tenho vida, eu tenho trabalho, eu tenho minha família. Vou estar eu cuidando da vida do meu irmão. Agora se alguém chega e diz assim, ó, fulano, nem sabe. Ah, que na hora tu vira guardador da vida do teu irmão. O quê? Acho que não sei mesmo. Foi o fulano, né? É, eu sei, eu sabia. Nem falou nada ainda. Será que essa não é a nossa atitude também diante do nosso irmão? Será que eu sou o guardador do meu irmão? O Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra para mim. Deus está dizendo, eu vi o que você fez, Caim. E agora você receberá a consequência do seu pecado. Você é maldito sobre a terra. Você será errante, fugitivo nessa terra. Quando você plantar, a terra não vai brotar. Você vai sofrer ainda mais do que já sofreria por conta do pecado que teu pai já cometeu. A vida ficou difícil para ti agora, Caim. Todo pecado é contra Deus. No campo, entre dois irmãos, por causa de um culto, ali acontece o primeiro assassinato da história. É interessante que Jesus fala sobre isso, não? O Sermão do Monte, ele diz, se você odiar o seu irmão, você já o matou? Amada igreja, será que estamos nos matando? Amada igreja, será que não há assassinos em nosso meio? Será que você não é um Caim? Porque certamente matar o irmão é pecado. É errado e ninguém discorda disso. Mas qual que é o contrário? É não fazer nada? Como Caim fez? Por acaso sou guardador do meu irmão? Ou é fazer aquilo que Jesus ensinou? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Portanto, ame. Seja guardador, como quem protege, não como quem fica fuxicando a vida do seu irmão. A questão é, o que acontece no altar diante de Deus sempre reflete no campo, na vida. As nossas ações nascem disso. As nossas ações nascem do nosso coração diante de Deus. No campo da família, do casamento, do trabalho, da saúde. Se o nosso coração está plenamente entregue a Deus, o nosso coração também estará completamente entregue à nossa esposa. Da forma correta. Estará completamente entregue ao marido. Da forma correta. Aos filhos. Aos amigos, aos irmãos. A forma como oferecemos a nossa vida diante do altar sempre reflete no campo da vida, da realidade, onde experimentamos relações reais. Precisamos, portanto, pensar como é que está o campo da nossa vida hoje. Como você tem sido um guardador da vida do seu irmão? Como você tem sido um guardador da vida que acontece dentro da sua casa? Dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? É na base do grito? É na base do bater porta? Ou do bater um no outro? Não, eu nunca bati. Eu atiro as coisas. É na mesma. É na base da ameaça? Vou embora, hein? Um dia tu vai chegar em casa, não vai encontrar nem minhas roupas. Será que é assim? A verdade é que essa bagunça toda, esse caos todo, é reflexo daquilo que estamos oferecendo no altar diante de Deus. Olha o que o pecado faz, gente. A humanidade recém começou e o pecado já destruiu uma família. O primeiro filho da humanidade se torna o primeiro homicida. Fato é, o pecado que não é dominado cresce e destrói profundamente as nossas vidas. Preste atenção no alerta. Preste atenção no alerta. Olha o que acontece dentro do coração de Caim. Olha como isso vai tomando forma, vai crescendo dentro dele.
Primeiro veio a frustração, Deus me rejeitou. Depois veio a ira, ele começa a olhar para o irmão dele como um rival, e não como alguém que poderia ajudá-lo a cultuar a Deus. Vem a ira, e essa ira começa a amargurar ele por dentro, ao ponto dele planejar. Ele não chega e mata Abel do nada, no susto. Não, ele diz, vamos para o campo. Ele planejou isso. Frustração, ira, amargura, só em seguida o assassinato. O pecado é como uma faísca. É como um fogo em pequenas proporções. Mas inicia um incêndio. Que depois não dá para controlar. Mas sempre começa pequeno. Não ignore os alertas. A inveja, a comparação, a raiva guardada, a raiva não confessada. Talvez ao invés de matar o seu irmão, no seu coração, você deveria chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou decepcionado contigo. E deixar Deus cuidar do seu coração. É lá que você tem que derramar o seu coração. E não tornar o teu irmão, a tua irmã, o teu marido, tua esposa como um alvo da tua amargura, da tua raiva e derramar tudo sobre aqueles que te cercam. É diante de Deus que você deve lidar com essas coisas. Se essas coisas não forem tratadas, elas irão crescer e tomar proporções destrutivas. A conta vai chegar, irmão. A conta vai chegar, irmã. Ah, Deus não está vendo. Tá. Porque o pecado é contra Ele. Mas eu nunca blasfemei. Eu nunca falei nada contra o Espírito Santo. Mas você vive falando do seu irmão, que recebeu o sopro, aquele que é morada do Espírito Santo. A conta chega, sempre chega. Percebemos aqui que a forma como Caim responde ao Senhor, por acaso eu sou guardador do meu irmão, além de ser desaforado, né? Muito ousado, porque os pais e as mães que leem esse texto já pensam, se fosse comigo, se fosse eu o pai dessa criança, se fosse eu a mãe dessa criança. A forma como Caim responde ao Senhor revela um pouco mais sobre o coração de ofertante que ele tinha. Era alguém que achava que as coisas funcionavam do jeito dele. Deus chega perguntando, cadê teu irmão? Não sei, eu vivo do meu jeito. Te vira? É eu e eu. Ele estava bravo porque não tinha sido aceito por Deus do jeito que ele próprio queria. E não é assim que a gente faz. Mas eu faço tudo e parece que nunca está bom. Às vezes não está mesmo. Porque às vezes está fazendo tanto, mas não do jeito que Deus quer. Não do jeito que agrada a Deus. Para Caim, fica evidente que a vontade de Deus era apenas uma opinião. Ele foi rejeitado, ele não recebe isso como a verdade de Deus, como a vontade de Deus, e se conserta. É apenas a opinião de Deus. Deus acha que está errado, eu acho que estou certo. Vou lá e vou matar o meu irmão. E eu tenho razão em fazer isso. Mas, irmãos, entenda. Todo pecado é contra Deus. E é por isso que Deus vai cobrar explicações. É por isso que Deus não manda Adão nem Eva. O próprio Deus vai ao encontro de Caim e pergunta, onde está o teu irmão? Tu fez contra ele, mas é contra mim. Eu sou o criador dele. Ele diz, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O sangue de Abel clama por justiça. O resultado disso? Bom, Caim é amaldiçoado por Deus. E agora a sua vida seria de dificuldades extremas. Olha o que o pecado traz sobre a vida de alguém. Um Deus todo bom, que criou todas as coisas e disse que ficou bom, que ficou muito bom. Agora, pela primeira vez, está amaldiçoando e não abençoando alguém.
todo pecado escondido é cometido diante do trono de Deus. Não tem para onde correr. Ele sempre chega e pergunta: onde estás? Ou, onde estás o teu irmão? O texto não termina aí. O texto segue e nós temos mais algo que se revela diante de nós sobre esse encontro de Deus com Caim e Abel. Em quarto lugar, a misericórdia de Deus. A graça de Deus é Deus dar aquilo que nós não merecemos. É o presente que a gente recebe sem ter feito nada para merecer. Mas a misericórdia de Deus é Deus não dar para a gente aquilo que a gente merece. Nós merecíamos o castigo, merecíamos a condenação, merecíamos o inferno. Mas Deus é misericordioso. Do verso 13 ao verso 16, então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim percebe a gravidade do que fez e teme morrer. Aqui a ficha finalmente caiu. Fiz bobagem. E agora ele conversa com Deus. Antes ele ignora Deus. Não sei. Devia eu saber do meu irmão? Não, agora ele conversa com Deus. Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. O estilo de vida que Caim agora teria que levar o deixaria vulnerável. Ele não ia conseguir construir nada, permanecer, sempre estaria vulnerável a ataques, a inimigos. Essa era a maldição de Deus sobre Caim. A gravidade do pecado é percebida quando a dureza das consequências são aplicadas. Quando ele experimenta as consequências do seu pecado, ele entende o tamanho da burrada que fez. É por isso, falamos isso no domingo passado, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Deus é justo para nos fazer lidar com as consequências do nosso pecado. Mas Ele também é bondoso para não nos abandonar no meio delas. E é isso que acontece também com Caim. Porque Deus não mudou quem Ele é. Deus continua sendo bom, ainda que o ser humano se tornou mal por conta do pecado. Olha que quadro irônico. O assassino agora tem medo de morrer. E Caim merecia a morte pelo que fez com Abel. Mas Deus faz algo que nos surpreende. Ele não mata Caim. Deus coloca um sinal em Caim. O que é esse sinal? Eu não sei. A Bíblia não diz o que é esse sinal. É uma tatuagem escrito "não me toque"? Não sei o que é. Use a sua imaginação. O texto não diz o que é. Mas Deus coloca uma marca. Uma marca de misericórdia. Mas essa marca não significa aprovação. Significa misericórdia. Significa que Caim merecia morrer e estava vivo apenas porque Deus o poupou. Para que quando pessoas chegassem para assassinar Caim, fossem afastadas de alguma forma. A verdade, irmãos, é que Deus disciplina, mas Ele não destrói. Ele não vem para matar. O propósito é restaurar, o propósito é disciplinar, é vir com a vara, bater, corrigir, vai doer, vai arrancar pedaço, vai. A sensação é de que morremos, sim. Mas se nos rendermos, isso não é a destruição. É só o início da verdadeira vida. Mesmo depois de um assassinato, Deus ainda preserva a vida. Porque Ele é o autor da vida.
e disse que a vida seria preservada. Assim como o próprio Caim, no início, quando Deus o rejeita, fica indignado, nós também podemos ficar indignados com Deus aqui. Como assim, Deus? Ele matou o irmão dele, o único irmão que tinha. O cara só queria saber de adorar, o cara só queria saber de ofertar a Deus, e por isso ele morreu. Se tem um tipo de gente que merece morrer, é Caim. Se tem um tipo de gente que merece morrer, é aquele cara que mora lá perto de casa, é aquela mulher que fica falando mal de todo mundo. Eu cometo meus pecados sim, mas aquele lá sim, ele merece morrer. Ficamos indignados com Deus. Mas isso não muda quem Deus é. Tiago 1, verso 20 ao 22 diz: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A nossa indignação, o nosso sangue no olho não produz justiça divina. As coisas não funcionam do nosso jeito, nunca funcionarão do nosso jeito. O universo não é para nós, não foi feito por nós. É dele e para ele. A ira humana não produz a justiça de Deus. O texto segue, Tiago 1, 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. De novo, a gente diz que confia em Deus. Mas diante de uma injustiça, a gente já remanga os braços e diz assim, deixa para mim. Deixa que eu resolvo. Eu acho que tinha que ser resolvido desse jeito. Mas é nós que temos opiniões. Deus tem a verdade. E esse Deus que possui a verdade é misericordioso. E a sua misericórdia não significa aprovação. Significa apenas que ele não deu o que as pessoas merecem ainda. O juízo de Deus é acompanhado de misericórdia, até o dia em que ele julgará todo pecado devidamente. Toda vez que você assassinou o seu irmão, você prestará contas a Deus. Todas as vezes que você se relacionou com o seu irmão de forma errada, você prestará contas a Deus. Toda vez que você levantou a voz com a sua esposa e usou, talvez não de violência física, mas de opressão, você prestará contas para Deus, porque é com uma filha de Deus que você está falando. Toda vez, mulher, que você usou de artimanhas para manipular o seu marido, tirando ele para bobo, tirando ele para nada, você prestará contas para Deus. Chegará o dia em que o Deus longânimo, que tem ânimo longo, julgará toda palavra, toda ação, e fará isso de forma devida. Portanto, todo pecado receberá o seu pagamento. Será condenado ao inferno junto com o pecador que o cometeu. Ou encontrará sua redenção em Cristo. Chegará esse dia, irmãos. Em breve virá o nosso Senhor. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, o que você tem feito no campo? No campo da família, do trabalho, do casamento, da igreja. O que você tem feito no campo? O campo é resultado do que você oferece no altar. Sempre vai afetar a nossa vida como um todo. Perceba, Caim e Abel estavam no mesmo lugar.
E os dois trouxeram ofertas a Deus. Os dois ofereceram culto a Deus. Você compreende? É possível participar do culto e ainda assim ter o coração longe de Deus. É possível estar no mesmo lugar, ter a mesma criação, ser instruído nos mesmos valores, estar na mesma igreja, ter os mesmos irmãos, ter o mesmo pastor, ouvir os mesmos sermões e ainda assim ter o coração distante de Deus, enquanto outros estão cada vez mais se aproximando de Deus. Comentamos isso no domingo passado. O pecado nos trouxe inconsequência e irresponsabilidade. A gente faz as coisas sem medir o que vai acontecer e também não assume a responsabilidade por aquilo que aconteceu. Portanto, a minha miséria espiritual é culpa de quem? É culpa do meu irmão, que não ora por mim, que ele sem vergonha. A culpa é de quem? É do pastor? A culpa é da igreja? A culpa é do ar-condicionado, que está muito gelado. Eu não consigo prestar atenção, fico tremendo. Vai para o outro lado. Vai para trás. De quem é a culpa? É possível estar no mesmo lugar, com muitas pessoas, e ainda assim a postura do coração ser diferente. Deus não procura atos religiosos apenas. Ele se agrada mesmo de corações rendidos. Então não venha religiosamente para o culto. Venha rendido ao culto. E ofereça a Deus o seu culto. Rendido. Entregue. Vencido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Talvez existem propostas que nascem no seu coração, do seu próprio mau desejo, do seu próprio pecado, mas que são fomentadas pelo diabo na sua vida. Talvez existem caminhos que estão se desenhando na sua frente e esses caminhos são para longe de Deus. Caminhos que você toma para longe de Deus ou caminhos onde você se preserva. E isso também te afasta de Deus. Onde você foge do confronto, você foge do tratar dos seus pecados. Isso também te afasta de Deus. Talvez tem coisas que já aconteceram faz 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas está aí ainda martelando. Porque isso ainda tem afetado a sua vida no campo, na vida real. Porque é um problema entre você e Deus. Talvez a pessoa contra quem você pecou já esqueceu que você pecou contra ela. Talvez a pessoa contra quem você pecou até já morreu. Mas em primeiro lugar o seu pecado foi contra Deus, portanto chegue diante de Deus e diga: Deus, me perdoa. Eu não quero mais que isso afete a forma como eu vivo a minha vida hoje. Trate isso com Deus. Chame um irmão, que você vê Jesus na vida dele e chame-o para o campo. Mas não para matá-lo, mas para ensiná-lo. Como eu dou passos para perto de Deus. Antes de Caim matar Abel, Deus falou com ele. Deus alertou, Deus confrontou e Deus continua fazendo isso hoje. Deus vem ao nosso encontro, confronta o nosso coração, liga os alertas. Mas a gente nega. Entenda. Quando Deus confronta você, Ele não está rejeitando você. Ele está te livrando de algo pior. De uma vida amaldiçoada. Uma vida imersa no pecado. Isso não é só problema seu. Caim não destruiu apenas a sua vida. O pecado nunca fica isolado. Ele sempre alcança outras pessoas. O seu irmão, seja de sangue ou pelo sangue. Sempre alcança outras pessoas. A sua família, seja aquela que mora dentro da sua casa ou aquela que tem outro endereço. Afeta a sua história. A vida que você tem levado. O pecado nunca é isolado. O pecado começa contra Deus, mas sempre acaba ferindo pessoas. O sangue derramado do inocente Abel clamava por justiça.
A carta aos Hebreus diz que o sangue de Cristo fala melhor que o sangue de Abel. O sangue derramado do inocente Jesus Cristo clama por perdão. O sangue de Abel diz: faça justiça, mate, destrua. O sangue de Cristo diz: eu ofereço perdão. O sangue de Abel revela o pecado humano. O sangue de Cristo remove o pecado humano. É pelo sangue de Jesus, irmãos, que podemos finalmente ser reconciliados com Deus, amar e assumir responsabilidade com a vida do nosso irmão. É somente pelo sangue de Jesus. Isso não é uma opinião. 1 João capítulo 1, versos 7 a 9 diz: se andarmos na luz como Ele, Cristo, anda na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, eu não vou matar aquele com quem eu tenho comunhão. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Enquanto vivemos essa comunhão, somos purificados de todo pecado. Agora, o verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. E aí isso começa a criar aquela amargura dentro da gente. E isso vai matar você. Você vai viver uma vida amaldiçoada. E a culpa, sabe de quem é? Sua. Porque pelo sangue de Cristo, Ele nos chama para uma nova vida. O verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Finalmente, vivos, finalmente abençoados, bem-aventurados. Quando Deus encontrou Caim e Abel, Ele revelou o coração dos dois e confrontou. Isso é verdade sobre eles e é verdade sobre você. Deus vem ao nosso encontro, revela o nosso coração e nos confronta. Qual será a sua resposta? Porque um verdadeiro encontro com Deus não deixa espaço para a neutralidade. Ou nos rendemos ou resistimos, mas jamais saímos iguais. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu amor, que a tua graça, que o teu Espírito Santo encham os nossos corações essa noite. Ó Deus, o Senhor sabe como nós temos o costume de fugir do Senhor. Fugimos dos pecados que não são tratados. Fugimos das relações que não foram reconciliadas. Fugimos da gente mesmo, fugimos do nosso próprio passado. É bem verdade, Senhor, que o Senhor nos perdoa e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Em nome de Jesus. Que Satanás, o acusador, não ganhe espaço em nosso meio. E que a voz dele não ganhe os nossos ouvidos. Espírito Santo, nos ajuda a entender que a acusação vem por parte do diabo, mas o confronto vem por parte do Senhor. Quando o Senhor denuncia os nossos pecados, coisas talvez que a gente deixou no passado e achou que não precisava tratar. Quando o Senhor traz isso à luz de novo, dizendo: o sangue disso aqui está clamando. Ó Deus, que possamos ouvir. Que possamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Que possamos render o nosso coração verdadeiramente a Ti. Pai, em nome de Jesus eu clamo.
Que o Teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, esteja operando em nossos corações essa noite. Nos traz a consciência, Senhor. Revela o nosso coração. Vem ao nosso encontro, ó Deus, e mostra para a gente mesmo aquilo que a gente não mostra para ninguém e aquilo que a gente insiste em não encarar no espelho. Mostra a verdade, mostra a nudez do nosso coração. Revela o nosso coração e nos confronta, Senhor, para que possamos nos arrepender. Para que possamos nos reconciliar contigo por meio do sangue de Cristo. Para que possamos nos reconciliar com os nossos irmãos por meio do sangue de Cristo. Ah, Deus, a nossa vida sem Ti é uma bagunça. Esse mundo sem o Senhor é uma bagunça. Nós vemos cada dia atrocidade atrás de atrocidade acontecendo. As redes sociais, a TV nos mostram como o mundo anda de mal a pior. Mas o que eles não mostram é aquilo que o Senhor está fazendo dentro dessa igreja. É aquilo que o Senhor está fazendo dentro dos nossos corações. É a forma como o Senhor tem chamado a cada um de nós para sermos pessoas novas, para sermos pessoas que ao nos encontrarmos contigo, sejamos transformados. Pai, em nome de Jesus, que a partir das nossas relações reais, amando a Deus, amando ao próximo, o Senhor nos capacite para alcançar o mundo. Assumir a responsabilidade com os nossos irmãos e assumir a responsabilidade com o mundo que está cada vez mais se entregando ao pecado. Que a Tua misericórdia nos alcance e nos convença, que a Tua graça encha os nossos corações e transborde. E possamos sair essa noite daqui, ó Deus, sabendo que o Senhor não aprova tudo aquilo que fazemos, mas também o Senhor não nos rejeita. Ainda estamos vivos, ainda estamos aqui, respirando. E essa é a prova da Tua misericórdia, essa é a prova que o Senhor ainda não nos rejeitou por completo. Que o nosso pecado, que está talvez alojado no nosso coração, não foi o suficiente para apagar o amor do Senhor sobre nós. O Senhor não desistiu da gente. E hoje, pelo Teu amor, por meio da Tua cruz, por meio do sangue de Cristo, o Senhor nos chama. O Senhor derrama perdão sobre nós. Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Traz bênção sobre as vidas amaldiçoadas pela vida de pecado. Que o Teu amor traga vida aos corações que estão mortos por causa do pecado. Abra os nossos olhos e nos faz olhar para Ti e sermos atraídos por Ti. Que possamos nos render e entregarmos completamente os nossos corações a esse amor imenso, a esse amor escandaloso, a esse amor eterno que se derrama sobre nós. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chama pelo amor, o Senhor nos chama pela cruz, porque a ira, a dor verdadeira foi derramada sobre Cristo. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que respondamos ao Teu confronto, ao Teu chamado. Ó Deus, em nome de Jesus, que todos nós possamos viver uma vida de encontro verdadeiro contigo. Essa é a minha oração, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.